Boa noite a todos. Boa noite. Beleza? Aqui, aí beleza. Aos Vamos lá. todos ouvintes e para quem esteja nos vendo no Facebook, é um prazer estar aqui. A gente tem uma maneira de trabalhar que a gente tenta focar em tentar construir uma Inter sólida a longo prazo. Então a gente acaba tendo um tempo um pouco escasso e foca em resolver problemas e entregar resultado. Essa é uma característica nossa da diretoria. Então a gente acaba indo um pouco nos programas, a gente está tentando agora atender algumas coisas e venho aqui com prazer. Como eu te disse aqui agora há pouco, qualquer pergunta pode ser feita. Graças a Deus nós temos um nome a zelar, nós temos uma postura muito transparente, muito ética, muito correta, e nós temos pessoas na Inter que só querem o bem da Inter e trabalham de forma abnegada para o bem da instituição. Nós somos seres humanos, podemos cometer erros, mas os valores e éticas que a gente aprende de casa, com certeza, faz com que a gente tenha tranquilidade de exercer nosso trabalho abnegado do dia a dia. O presidente está cansado ou não? Cansado? Isso. Eu estou preocupado, eu tenho bastante conta para pagar. Tá. Então não está cansado, está preocupado. Estou preocupado. Por que o presidente da Inter deve continuar no cargo na próxima eleição? Não, na verdade, eu não estou pensando em eleição, não. Eu estou pensando em Série D, estou pensando em Sub-20, estou pensando em conta para pagar. Como sempre, desde o momento que a gente assumiu a Internacional, nosso objetivo é trabalhar para a Inter. O que vai acontecer daqui 1, 2, 3 meses, isso a Deus pertence. A minha preocupação realmente é fazer aquilo que a gente quer fazer, que a gente quer entregar. É isso. É só essa única preocupação que a gente tem. O presidente está gastando muito ou não? Gastando muito? É. A Inter, a gente vem, desde quando a gente sumiu, Edmar, isso eu já falei aqui algumas vezes, até tive a oportunidade com o Tatinha uma vez de até abrir aqui o Balancete, eu lembro. Balancete, etc. A gente, hoje, nós aprovamos orçamento no conselho. Então, assim, antes de virar o ano, a gente apresenta o orçamento do ano. Então, lá a gente abre todo o financeiro e fala, e o conselho aprova o orçamento. A gente presta contas. Em dezembro, para você ter uma ideia, nós tivemos uma reunião do conselho na CIL, onde a gente fez uma prestação de contas dos últimos, desde quando a gente assumiu, a diretoria assumiu, desde 2019, onde nós falamos de tudo. Falamos da parte financeira, falamos de todo esse tempo, falamos de 2021, que está praticamente fechado, a gente explicou o resultado de 2021, a gente falou do orçamento 22, a gente reforçou as estratégias. Se você se recordar, em 2020, a gente até fez uma live com o presidente Reinaldo, Sim, com o pessoal da UI, etc., falando qual que era a estratégia do clube, o que a gente via para o clube, que a gente entende o que a Inter deve trilhar. Então a gente passou as ações de marketing, toda a estratégia de categoria de base. Então, assim, a gente não tem medo de falar o que a gente faz, porque a gente está trabalhando incansavelmente para a Internacional. Então, assim, gastar mais... Hoje a Inter, você imagina, a Inter hoje ela tem que pagar dívida, pagar contas do dia a dia e tem que investir no clube. Por quê? Porque um clube que queira ser competitivo a longo prazo tem que investir principalmente aonde? Na sua categoria de base e na sua infraestrutura. Hoje, com pouquíssimo recurso que a gente investiu no nosso CT, que está muito longe de estar no nível que nós queremos, mas não sabemos que é passo a passo, nós pudemos dar uma estrutura, campo de qualidade para se treinar no Paulistão. E vocês podem perguntar para qualquer um que tem a oportunidade de dirigir um clube do Paulistão, ou qualquer um que já teve, qual a dificuldade de você ter uma equipe no Paulistão hoje. Então a infraestrutura, ela pesa muito. Então às vezes, alguns torcedores que a gente tem liberdade, eu dou liberdade para alguns torcedores que gostam do Internacional me procurar. Presidente, mas por que não gasta mais para contratar e não vai investir na infraestrutura? Não é uma matemática simples. Você não pode só pagar salário e em contrapartida você não der condições para aquele profissional trabalhar. Então, assim, se o cara não tiver uma boa alimentação, não tiver uma fisioterapia bacana, academia bacana, não tiver um campo bom para treinar, o cara só por dinheiro vai vir só pelo dinheiro. É isso que nós queremos? Eu não quero. Eu quero um profissional que entenda o momento da Inter, que entenda que vai ter que ceder alguns momentos
e que vai vir com a cabeça nossa, se entregar para a Internacional. Então, nosso foco é tentar alcançar todos esses objetivos com o pouquíssimo orçamento que nós temos. A cota da Inter, né, eu vejo vários números. Na reunião de dezembro, eu peguei o documento da Federação Paulista e passei para todos os conselheiros. Rodou entre os conselheiros, todo mundo viu quanto que a Inter recebe. A Inter não recebe do dinheiro que a cota bruta que vem, o líquido é menos de 60%. Por quê? Você tem INSS, você tem direito de arena, você tem custos, né, da federação e você tem uns 30% de bloqueio do trabalhista. E esse dinheiro é que nem nossa casa. Eu não vou esse dinheiro só para pagar a folha salarial do Paulistão. Esse dinheiro eu tenho que pagar a folha salarial, tem que pagar a estrutura, tem que pagar custo de despesas, tem que pagar os investimentos, tem que pagar as dívidas, porque o trabalhista é um. E as outras dívidas? Sempre pinga, tributário, cível, e por aí vai. Então, assim, o cobertor é curto e a gente tem que administrar tudo. Nesses anos, nos últimos 3 anos, a Inter deu lucro contábil. O que significa lucro contábil? A Inter teve menos despesas do que suas receitas. Por que você tem que fazer isso? Porque o que sobra do lucro, ele zera o caixa. O que é zero caixa? Eu tenho que pagar dívidas. Então, assim, nós trabalhamos para dar lucro, para pagar dívidas. E esse é um processo de reestruturação, que é a longo prazo. A Inter, se Deus quiser, a gente ficando mais um ano no Paulistão, nós vamos zerar nosso passivo trabalhista. Isso é importante. Aí nós vamos para o nosso tributário. Hoje está em quanto? O que? O trabalhista? Mais ou menos. O trabalhista vai fechar esse ano, o balanço 2021 que a gente acabou de fechar, ele está em torno de 3,5 milhões. Era quanto? Era 9 em 2019. Quando você assumiu. Então, assim, então a Inter pagou 6 milhões de reais na sua gestão. Só de trabalhista. Só trabalhista. Isso. Então, assim, e por que a gente quer isso, né? A gente quer pagar logo isso porque a gente tem um tributário para pagar. Nós tivemos uma reunião com a Procuradoria da Fazenda 2 semanas atrás. A Inter hoje tem um crédito, se a Inter quisesse renegociar o passivo tributário, tem um deságio de 70%, que dá para parcelar. Mas o nosso fluxo de caixa não consegue pagar esse parcelamento. Está em quanto hoje o tributário? A dívida da Inter hoje, com o trabalhista, está em torno de 15 milhões. 15 milhões mata a dívida. Mata a dívida. Então, assim, surgem algumas coisas, tem umas discussões lá de uns empréstimos que foi feito anteriormente. Então, assim, tem algumas coisas que nós estamos discutindo, então, que nós vamos ter que atualizar no balanço 2022. Mas, assim, hoje nossa realidade é muito difícil, porque o Paulistão ele está num nível de investimentos muito altos. A Inter, novamente, foi o 3º ano seguido que a Inter tem a menor folha salarial do Paulistão. A Série D, você entrevistou o Roger, assim, ele falou mais ou menos o valor da folha. Mesmo assim, nós temos dificuldades tremendas de fechar o caixa. Por quê? Esse ano, a cota foi 13% menor do que o ano passado. Isso é bom a gente saber. Sabe, era a grande dúvida se a cota desse ano... Porque todo mundo falou, não, porque mudou para Record. Falaram quanto? Falaram 9 porque milhões. Mudou pro YouTube. Nossa, a cota da Inter... Nossa, a Inter vai ganhar muito mais do que no ano passado. Na minha cabeça eu falei, não bate essa informação. Então, 13% a menos do que no ano passado. Quando a gente apresentou o orçamento em dezembro, era 17% a menos. Aí a federação conseguiu recalcular, foi para 13%. Aí, o Paulistão foi atípico. Por quê? Os jogos custaram muito, porque os protocolos foram muito rígidos. Então, nós tivemos que montar as barreiras nas 3 entradas. Então, assim, foi um custo de jogo alto. A exigência, é isso que as pessoas não entendem. Eu vou reforçar de novo. Em 2017, eu estava ajudando a Inter. Em 2019, eu estava na diretoria eleita. Então, assim, muitos ainda... Eu já parou com essa conversa. Assim, Lucas... Não, eu roí bastante o osso. Então, assim... As exigências de PM, etc. e tal, de um time numa Série 3 é muito diferente de um Paulistão. Hoje nós temos um BAEP que faz os jogos da Inter. O que o BAEP exige nosso é muita coisa comparado ao que era uma Série 3, por exemplo. Tudo que a gente tem que fazer, nós tivemos o AVCB de novo, para aprovar o AVCB no Limeirão,
teve que mudar a escada do quarto andar para o quinto andar, tivemos que aumentar ali o gradil ali, que deu um baita uma dor de cabeça, tivemos que colocar grades nas cabines. Que atrapalhou nossa visão. Tivemos que cortar por causa da PM lá, todas nas grades que tem entre as torcidas. Então isso custa, não vem dinheiro né? Isso aí custa. Então assim, aí você tem o protocolo de jogo que era mais caro e a nossa torcida é muito família. E nós sofremos muito com a arrecadação. Por quê? Porque para levar uma criança no campo ficou muito caro. Tinha que fazer o teste, que era mais de R$100. E quem que vai fazer toda hora a criança ficar tendo teste do cotonete? Então assim, a nossa bilheteria foi muito inferior do que a gente imaginava, do que foi em 2020. Que foi a quinta maior. Que foi a quinta maior. Do estado. Então assim, nós tivemos menos receita, mais custo. Folha mais cara. Do que ano passado, sim. Mas mesmo assim, nós tínhamos um buraco que a gente apresentou em dezembro, que vai ter reunião do conselho agora segunda-feira, nós vamos atualizar o orçamento. Esse buraco fechou, mas mesmo assim ainda tem muita coisa. Esse buraco, o orçamento comprometido para o ano que vem? 2022? Isso, para 3. Para 2023, depende do que a gente conseguir fazer daqui até dezembro. Então assim, pode ser comprometido ou não. Então assim, depende do que a gente for conseguir fazer. Infelizmente, a gente conseguiu reduzir o buraco, mas não o suficiente ainda. Então assim, a gente tem que fazer muito trabalho ainda. Você comentou do jogo da Série A2, a Série D. Hoje o custo, para se fazer um curso da Série D hoje, com maior, assim, a gente não fez mais o setor branco, então está tudo entrando por cima para a gente diminuir a catraca também ali. Então assim, a gente está tentando buscar redução de custo, custa R$25 mil um jogo da Série D. Um jogo da D, 25 mil. Isso. E a Inter arrecada quanto? Então, arrecadou, no nosso lá a gente falou 11 mil, mas 11 mil tem sócio torcedor que já computa. Então, no jogo do líquido, não entrou nem R$8 mil. Nossa. Então, é um prejuízo. Assim, então, isso, o jogo contra o Pouso Alegre, que foi o último em casa. Então, assim, não tem milagre. As pessoas acham que a nossa estrutura, outra coisa, a estrutura da Inter hoje, para um clube do padrão da Inter, tem que ter uma estrutura, um organograma muito maior. Porque a demanda é muito grande. Então, se o pessoal fala assim, a Inter não faz isso, não faz aquilo. Você tem limitações, o braço é curto. Eu tenho que agradecer muito os funcionários, muito, porque os caras fazem muita coisa. Então, a pessoa não faz, a pessoa faz aquela atividade e faz outra. Porque nós temos limitação de orçamento. Então, assim, mesmo assim, é um custo fixo, alto para a gente, mas é pouco para quem está na divisão da Série 1. Entendi. Então, é complexo, não é simples. As pessoas acham que a gente sente muito orgulho estar à frente da nossa diretoria, as pessoas e tal, mas tocar um clube de futebol como a Inter é complexo. Toda hora aparece alguma coisa, toda hora aparecem novidades, você planeja e toda hora aparecem surpresas. A gente tinha grandes metas de reestruturação, a gente está tentando fazer, mas não é na velocidade que a gente consegue porque a gente não tem braço. Então, você pega um Paulistão mesmo, um dos pontos, nem sei se vai perguntar isso, mas já comentando, a gente não consegue atender muito a imprensa durante o Paulistão. Por quê? Porque nós temos que cumprir o processo de coletiva. Então você imagina, você faz coletiva pré-jogo, faz coletiva pós-jogo, aí você joga no final de semana, no meio de semana. Em fevereiro nós jogamos 8 jogos Paulistão. Sim. Além disso, aí você tem as viagens, você está preocupado, porque pra gente manter no Paulistão é a nossa vida. Então assim, você tem que pagar em dia, você tem que dar estrutura pros caras. Dá um bichinho. Isso está dentro do orçamento. Foi um bichinho bonitinho, né, do jogo do Novo Horizontino, né? Não, assim, foi pompudo. Não, mas assim, todos são. Nada foge. É essa a diferença. Desde que a gente assumiu, nada foge daquilo que a gente programa. No Novo Horizontino estava dentro do processo. Sim. Mas porque a gente faz, como a gente faz? É meritocracia, então a gente faz por pontuação. Perfeito. Então, se ela vai dobrando a pontuação, eu ganhei um jogo, ganhei na sequência, também aumenta a premiação. Então nós temos duplo e triplo, assim, programado. Pelo nosso matemática, expectativa do campeonato, a gente tem. O pessoal fala muito da classificação. Cara, o quanto eu sofri por não ter ido para as quartas, por quê? Porque isso era muito importante para a consolidação da Inter no cenário. E também, o pessoal do Corinthians ligou para mim antes.
presidente, como conheço a pessoa do Corinthians, como vai ser? Só que não é aquele valor que o pessoal fala do Corinthians. Seu telefone está tocando aí, está interferindo no que você está falando. Só um pouquinho, presidente. Vamos lá. O valor da renda do Corinthians não é aquilo lá. Se você pega lá no Bordeiro, você vai ver a renda do Corinthians, vai estar líquido. Aí aquilo que é dividido da renda, ainda eles cobram um FII lá, alto, porque eles falam que é o custo da arena. Então assim, mas o dinheiro que viria... Então, quanto que a Inter deixou de ganhar por não enfrentar o Corinthians? Mais ou menos. Eu não acabei chegando a olhar quanto foi o Bordeiro. 1 milhão. Deles, Não, menos. Mais ou menos, menos? Menos. Eu não sei quanto fechou o Bordeiro líquido lá. Mas tocaria uma Série D tranquilamente. Não, na verdade, isso ajudaria. Por exemplo, o pessoal fala assim, você... isso... Você não tentou incentivar... Não. Uma parte da premiação era dividida com os atletas. Então, assim, a gente ia dividir um pedaço da renda com os atletas. Porque é mais incentivo do que esse, né? Sim, fato. Ô, louco. E o dinheiro era realmente para poder fechar esse buraco que nós temos. Então, assim, a gente tenta buscar alternativas e vem tentando, trabalhando desde 2019 nessa mesma toada, nessa mesma pegada. Eu vou dizer para você, por incrível que pareça, 2020, onde nós tivemos muita dívida para pagar, a gente conseguiu caminhar no segundo semestre, porque o segundo semestre nosso a gente fez muito enxuto. Esse ano está fazendo o segundo semestre um pouquinho mais caro, porque a gente está com a Série D, entendeu? Então, assim, são os desafios que tem na gestão de clubes. E aí vou até mais longe, né? É uma discussão que a gente tem que, não só a Inter, mas o mercado do futebol está discutindo, e eu estou percebendo isso nos últimos 2 anos. O futebol brasileiro, infelizmente, está muito atrás do resto do mundo. Nós somos atrasados em gestão há muito, assim, anos-luz. Só que as coisas estão começando a mudar. O que o Brasil está passando agora, a Espanha já passou há muito tempo, Portugal foi o último, a Espanha, a Inglaterra. Olha a Inglaterra hoje, o que o campeonato inglês fatura, o que os clubes faturam. O que mais fatura hoje. Então, assim, é uma coisa absurda. Mas eles passaram por uma mudança de conceito por muito tempo. Assim, nós estamos tendo a oportunidade na federação, a federação está muito próxima da La Liga. Então, assim, a gente está tendo a oportunidade de ter algumas palestras com o pessoal, com gestores dos clubes espanhóis. Então, é muito bacana. Então, assim, o ano passado mesmo eu falei com o representante da La Liga aqui na América do Sul, que ele até acabou saindo, acho que ele foi até para o Real Madrid. A gente cotou algumas consultorias de gestão para a Inter. E uma delas era a La Liga. Então, o cara ficou impressionado, o cara ficou meio... Falou assim, no interior de São Paulo, que você está ligando para falar? O que você sabe? Então, assim, você vê o processo da La Liga, tem muitos clubes, poucos clubes ainda que são associação, mas que no modelo empresarial, que é o caso do Barcelona, do Real Madrid, eles são donos do clube, vamos dizer assim, não é mais... tem um grau de responsabilidade. E qual foi a grande mudança dessas ligas? Além de gestão, foi a questão do fair play financeiro. Um dos motivos do Messi ter saído do Barcelona foi porque o Barcelona não tinha dinheiro no fair play para bancar isso. Então, assim, o Brasil está caminhando para isso. Pode ser um pouco lento, mas se você olhar, quem não perceber as mudanças, a gente não precisa estar na frente lá para levar pedrada. A gente pode estar um pouquinho atrás do para-choque ali, acompanhando as mudanças. Mas eu acredito muito, vejo nesses últimos 2 anos mudanças interessantes. Se você perguntar, a federação fez uma palestra para quem, desde a Copa Paulista, Bezinha, etc. Bezinha, acho que se não me engano, foi em Araraquara. Ficaram 2 dias lá, a federação falando sobre gestão. A Copa Paulista fez aqui em Campinas. Eles até me convidaram lá porque tinha um assunto que eu estava interessado. Então, assim, eu não podia ir, mas... Então, assim, você vê que tá sendo a própria liga que está sendo discutida, a liga brasileira, se isso acontecer, se o pessoal entrar em consenso, a tendência de dar um salto e de aumentar o gap, o buraco, de time Série A, Série B de brasileiro com a Série C e Série D, gigantesco. É muito grande. Então, assim, gigantesco. Então, a gente vê isso no nosso dia a dia. Você imagina, o nosso elenco do Paulistão, a nossa folha de clube da capital, um jogador deles paga a nossa folha inteira. Com certeza. Então, assim, toda hora que a gente entra
e consegue jogar pau a pau com Palmeiras, Corinthians, e assim, a gente tem a felicidade, nossa diretoria, de falar, nós ganhamos o Corinthians no Itaquera, ganhamos o Palmeiras no Allianz. Nesse ano, empatou os três, Santos, Palmeiras e São Paulo. O Red Bull em Bragança. Isso. O Red Bull estava um ano sem perder lá. Então, assim, e nós, o pessoal fala assim, é claro que eu queria estar nas quartas finais com o Corinthians, né, em Itaquera. É claro que eu queria. Pô, joguei o ano passado, uma pena estava vazio. Mas foi na festa da Federação Paulista, né, na segunda-feira, lá, e a gente tinha o Ronaldo como artilheiro. O Paulo Boazzi, que é vice-presidente do Palmeiras, chegou para mim e falou assim, puta, Lucas, vocês estão... A Inter tá contente, né, com o trabalho que vocês estão fazendo e tal, né? Eu falei, pô, tô apanhando lá porque a gente não foi pras quartas e tal. Todo mundo jogando a culpa que tá tudo errado, que não sei o que e tal. Como, Lucas? A Inter é o único time interior que está sendo falado aqui, fora o Red Bull, que já não é mais time do interior. Pô, vocês estão com o artilheiro do campeonato. Falei, então, assim, é que é muito resultado. Só que a gente tem que se lembrar que em todas as dificuldades que nós temos, nos 3 Paulistão que nós disputamos, nós estávamos livres de rebaixamento uma rodada de antecedência. Perfeito. Você pegar em 2020, nós fomos jogar com a Ferroviária lá em São Paulo, no Morumbi, o pessoal do Ferroviária também tava... Escapou contra o Oeste. 2-1, gol do Lucas Braga, que está no Santos. Do Rangel e... O gol do Fico. Então, assim, graças a Deus, a gente conseguiu a primeira meta, que era manutenção. O ano passado, o segundo ano, nós fomos disputar umas quartas. Putz, que maravilha. Quantos anos a Inter... E esse ano a gente queria... 6 vitórias por 1-0. A gente queria. E o Ricardo, presidente do Guarani, não sei o que ele foi fazer lá, mas ele apareceu no jogo lá com o Santo André, lá porque estava jogando no São Bernardo, né? Então, assim, a gente queria muito. Todo mundo, o elenco queria muito, a comissão técnica queria muito, a diretoria queria muito. Eu acho que essa mistura que também a torcida sentiu, entendeu? Todo mundo queria e sabia que dava. Nós sabíamos que dava para ir para as quartas finais. Final. Dava. Nós tínhamos elenco para isso, nós tínhamos futebol para isso. Mas o futebol, como eu disse, não é uma matemática, não é uma ciência exata. Então, assim, nós temos N situações e, assim, a gente está muito feliz naquilo que a gente está podendo fazer. Eu até brinco, né? O pessoal, tem um outro torcedor aí, que nem o Diogo Rizar, mesmo o Marcos Almeida, eu falo, eu sou o cara que mais me cobro. Eu só torço pra Inter, torço pra outro clube. Cresci lá, cara, eu sou o cara que mais me cobro. Eu até brinco. Eu achei que ia acabar o Paulistão e ia poder dormir um pouquinho, porque eu não durmo desde o ano passado. Mas não, aí você pensa em LD, aí você pensa em quanto tem que pagar, você pensa em fluxo de caixa. Eu passei agora há pouco lá pra ver fluxo de caixa, entendeu? Então, tipo assim, você não dorme. Vai lá, Robson Bernardo. Bom, aproveitando... Espera só um pouquinho, vamos lá. Aproveitando aí que o Lucas está falando sobre essa reestruturação também, né? E eu sou favorável com essa questão da permanência da Inter na principal divisão ser um bom resultado, né? Eu até ouvi esses dias uma crítica, né? Falando, pô, mas você é medíocre? Eu falei, não, eu conheço a realidade. Eu sei, procuro me informar como funciona a realidade para mim poder opinar. Então, baseado nisso, Lucas, e falando dessa reestruturação também, né, que você prega muito, isso a gente vê também no dia a dia, né, o CT também com certeza é um grande ganho. O que seria o cenário ideal para a Inter? É lógico que isso ainda requer tempo, né? Um cenário ideal para a Inter poder equacionar essas dívidas, né, poder ter uma receita maior, o clube conseguir fazer algo mais. O acesso também de divisão do Campeonato Brasileiro também passa por essa questão, por esse processo? Eu acho que a gente tem várias etapas, né? A Série C, ela é tão deficitária ou mais deficitária que a Série D. Pior, ela é mais cara porque ela tem o rebaixamento. Então você acaba investindo mais e não tem receita. Então, assim, eu tive esses dias conversando com o Juninho do Mirassol. O Mirassol é um exemplo. Quantos anos o Mirassol ficou estabilizado no Paulistão? Isso que não tinha a dívida que a gente tem. E agora começou a vender jogadores, estão tendo receita de jogadores, está na Série C, está investindo mais. O próprio Ituano, você vê quanto tempo eles
demoraram, né, estabilizaram para conseguir crescer. A gente tem um grande desafio, porque como a gente vai ser competitivo sem dinheiro? Esses times têm um pouquinho mais de dinheiro, bem mais, vamos dizer assim, porque eles não têm o passivo que a gente tem que pagar. E já estão mais tempo no Paulistão, tem uma cota maior. Então assim, qual é o grande desafio nosso? É continuar fazendo o máximo para pagar as contas em dia, tentar evitar desse negócio de fazer um novo empréstimo ou puxar dinheiro do ano que vem, que é muito difícil, e subindo aos poucos de divisão e estruturando o clube sem fazer loucuras. Esse é o grande desafio. Eu tive esses dias, até vou citar aqui o Rodrigo Caetano, tá falando com ele porque o Isaac veio do Atlético Mineiro, né? Sim. E o Rodrigo Caetano acompanha a gente desde 2019, porque o Henrico fez estágio com ele no Flamengo, então eu conheço o Rodrigo Caetano desde 2019, e ele me falou assim, vocês são tudo malucos, vocês estão fazendo aí, tal, eu tô acompanhando. Falei, então, eu podia ajudar, me ajuda um pouquinho aí, né? Porque... Dá uma dica. Então, graças a Deus, dentro da indústria do futebol, as pessoas sabem a dificuldade que é e valorizam esse trabalho que a gente está fazendo, entendeu? Mas é muito difícil, viu? Porque assim, a pressão é muito grande, então errar, assim, se você errar, você pega os times que caíram esse ano, Novo Horizontino e Ponte Preta. Novo Horizontino tinha o dobro da folha salarial que a nossa, o dobro. Tem uma Série B, ou seja, tinha a possibilidade de montar o elenco para o ano inteiro, tiveram que remodelar todo o elenco. Então você imagina o investimento disso. A Ponte é a mesma coisa. Então assim, nós conseguimos se manter. Então assim, dentro do Paulistão hoje, talvez o Santo André tenha as dificuldades que nós temos. Só. E o Paulistão no ano que vem, o pessoal está achando, esse ano... Talvez o Água Santa também, né? O Água Santa tem alguns investidores por trás. Então, a gente assim, sabe. E o ano que vem vai ser pior ainda. Você tem uma Portuguesa que teve uma folha salarial numa Série A2 maior do que a gente na Série A1. Maior, e não é pouco não, é muito maior do que a gente teve na Série A1. Um São Bento retornando. Igual. Então assim, e vai ser um Paulistão bem difícil. Então assim, acho que a gente tem muitos desafios. E o grande desafio nosso da Inter é essa. A gente não tem grandes investidores, a gente é um bando de maluco que está tentando, né, os abnegados, que somos nós, diretoria, com a ajuda que, graças a Deus, hoje nós temos os patrocinadores nossos, que já são alguns de alguns anos, de 3 anos. Tem que agradecer todos eles. Eu não gosto de citar nomes porque a gente acaba esquecendo, né? Assim, nós temos pessoas que ajudam a gente e nem são torcedores da Inter. No CT, por exemplo, mesmo, tem gente que ajudou a gente lá que não é nem torcedor da Inter. Então assim, a gente tem essas pessoas que estão ajudando, mas a cobertura é curta. Mesmo assim, o nosso cobertura é curto. Porque você imagina, nós temos quase 40% da nossa receita foi para pagar dívida nos últimos 3 anos. Então, você imagina, quase 40% do que a Inter arrecadou bruto foi para pagar dívida. Então, assim, como que você vai fazer assim? Então, a gente está sempre naquele risco. Então, pessoal, eu entendo o torcedor. Eu fui minha vida inteira torcedor. Eu sei, nós queremos mais, eu quero mais. Mas a realidade é que nem fazer a gestão de casa, dentro da sua casa. Você tem seu salário, você é assalariado. Eu recebo lá R$1.000 por mês. Cara, é R$1.000. Eu tenho aluguel para pagar, eu tenho comida para pagar, eu tenho filho, eu tenho que pagar material de escola, bababá. Se você gastar mais que aquilo lá, você tem que ir pro banco. Aí você toma o dinheiro no banco custa dinheiro pra caramba. Aí você vai entrando. Então agora eu vou fazer uma reestruturação, vou começar a pagar essa dívida para zerar. Então assim, peraí, então eu queria ir lá jogar uma bola, queria tomar uma cerveja, não vai dar, porque eu tenho que pagar meu empréstimo. Então, é importante que a gente, né, entenda que a realidade do clube de futebol não é diferente disso. Eu poderia ser responsável de estar aumentando a dívida da Inter todo ano, porque é uma associação. Se eu pagar o imposto de renda, o INSS dos funcionários, minha responsabilidade
Esse é um dos grandes problemas da associação. Por isso que muitos clubes estão endividados, porque não vai para a pessoa física. Então, assim, o que a gente tentou fazer na Inter é alguns modos de tomada de decisão. Então, por exemplo, nós damos liberdade para os profissionais, cada um pode tomar uma decisão, mas no seu limite. Então, assim, o funcionário que cuida das instalações, o cara tem que comprar, estourou um cano no Limeirão. Ele tem lá a liberdade de ir lá comprar o cano, arrumar e vai com a notinha. Ah, não, mas aí nós vamos querer fazer arrumar toda a parte elétrica, hidráulica do Limeirão. Não, peraí, você não tem. Então tem que fazer planejamento, vem com orçamento, passa pelo financeiro, vai para o CEO vem apresenta para a diretoria encaixa a prova. Então, assim, tem esse processo. Não está ideal, porque eu não consegui ainda colocar no papel esses processos, porque nós não tivemos tempo. Então, assim, então não sei se eu consegui responder. Não, eu falei bastante aí. Vai lá, Casinho, uma de um torcedor aí, por gentileza, para fechar o primeiro bloco. Presidente, só vou fazer um combinado aqui de perguntas do pessoal que está questionando bastante. Eles estão com algumas dúvidas em relação às dívidas. O senhor comentou que entre 30% e 40% da dívida da receita é comprometida com dívidas, seja trabalhista. E depois o senhor falou também da tributária. Existe uma ordem, por exemplo, assim, se zerar as dívidas trabalhistas, aí esses 30% não comprometem mais, o senhor poderia negociar as tributárias, ou essas tributárias aí, digamos assim, em segunda ordem, já entraria nesses 30%? Quando eu disse até 40%, isso foi desde o momento que nós assumimos, nossa diretoria, até agora. E eu falo isso porque eu já apresentei isso para o Conselho em dezembro. Então, já passei essa informação para o Conselho. Então, assim, isso já... por isso que eu posso falar aqui sobre isso, tá? E com números que fica mais palpável, né? É importante que as pessoas entendam isso, né? A pessoa fala assim, eu tenho um órgão regulador que é o Conselho Deliberativo. Eu, como diretor executivo, tenho que prestar contas para eles. E a gente faz isso sempre. Então, prestação de conta é outra coisa que mais os torcedores mandaram mensagem para mim. Pelo amor de Deus, fala pro Lucas sobre a prestação de contas. Como funciona o Estatuto da Inter? O Estatuto da Inter, se for ler na pé da letra, você tem que apresentar o orçamento. Antes de virar o ano, você apresenta o orçamento do ano seguinte. E tem o Conselho Fiscal, que tem que ir lá e verificar todas as contas da diretoria executiva. Isso é feito na Inter. Além disso, eu, por vontade própria, nossa diretoria, como a gente gosta de falar, nas reuniões do Conselho, nós discutimos financeiro, nós discutimos uma decisão. O Estatuto também fala, se você for tomar alguma dívida, comprometer alguma coisa, você tem que ir lá e aprovar. Nós fazemos, desde novembro de 2019, a gente faz isso. Qualquer situação que vai comprometer o futuro da Inter, nós colocamos lá em conselho para aprovar. Então, assim, o conselho sabe de tudo. Então, a prestação de contas está em dia. Sim. O que está acontecendo, por exemplo, a pandemia atrapalhou um pouquinho nas reuniões do conselho, etc. Então, os balanços, por lei, nós temos que mandar para a federação até final de abril. Tá? O balanço financeiro. De 2019, o Conselho Fiscal já fez toda a verificação. 2020, o Conselho olhou, fiscal, já olhou tudo, estão com algumas perguntas, porque é complexo. Como que você olha? Você tem todos os recibos, tem os contratos, então o pessoal checa isso. Aí depois eles vão lá no balanço, perguntam, tá bom, quanto que foi a folha, quanto foi isso, foi aquilo, então. E eles vão perguntando, a gente vai respondendo. Tem dúvida nisso, tem dúvida naquilo? A gente senta e vai respondendo. E 2021 também está na mão do Conselho Fiscal verificando. Então eles estão verificando. Estão vendo com pergunta, verifica documento. Então o Conselho Fiscal tem acesso a tudo. Acesso a tudo. E é o que eu falo para todos. A gente é um livro aberto para o Conselho Deliberativo Fiscal. Tem transparência na sua administração? Total. Isso eu não tenho. Por isso quem vier a falar que não tem, que a gente não perde tempo em eu poderia, né, o nosso jurídico, e está estudando o caso, vou ser bem sincero, de processar pessoas. Sim. Porque, graças a Deus, a gente... isso eu durmo tranquilo, viu, Dimar? Putz, graças a Deus eu durmo tranquilo, que a gente faz tudo. A gente pode cometer erros, porque o dia a dia do clube é muito difícil.
Então, assim, pode cometer erros, mas quem for lá e checar e descobrir algum erro, nós vamos corrigir. Então, assim, isso não tem problema nenhum. Mas, tá lá aberto. Tá lá aberto, é um livro aberto. Até porque a Inter não é minha. A Inter também, é da torcida, é da cidade. Então, eu estou com o presidente. Eu sou passageiro, como meu avô foi, como todo mundo vai ser. Então, eu preciso ser íntegro e fazer as coisas corretas da melhor maneira possível. Esses são valores que eu aprendi. Então, por isso que eu não respondo. Pessoal, nem você me perguntou, você falou assim, eu vou falar de transparência. Então, pode perguntar. Eu não vou perder tempo, com todo respeito, a responder algumas pessoas que talvez também falam, não tem. O conselho, a gente apresenta para o conselho, entendeu? Está lá aberto, o conselho está lá, vai lá o que quer, etc e tal. O financeiro está aberto o tempo inteiro. Então, assim, a contabilidade está aberta o tempo inteiro. O meu sonho é auditar o balanço da Inter. E se Deus quiser, esse balanço 2022, se a Inter tiver dinheiro, eu vou auditar a auditoria pública. Então, assim, aí sim eu vou poder começar a publicar o balanço da Inter. Porque hoje eu não posso publicar, porque o balanço não é auditado. Perfeito. Então, assim, isso eu falo desde o começo. Eu não tenho medo nenhum. Assim, a gente está começando a pensar em processar algumas pessoas, porque estão passando o limite em alguns aspectos. Porque graças a Deus, olha, a nossa diretoria, que nem o pessoal falou assim, o diretor ficou bravo, o diretor ficou... Graças a Deus, nossa diretoria tem uma coisa muito própria. Todos lá querem o bem da Internacional. Todos estão trabalhando incansavelmente para o bem da Internacional. Discordar, ter pontos de vista diferentes, isso faz parte de qualquer normal. Sociedade. E precisa ter. Normal. E precisa ter. Porque às vezes, se você falar assim, a gente até brincou, né, Lucas? Assim, você vai falar algumas coisas de algum jogador que eu não concordo, você concorda e vice-versa. Tem algumas coisas que a gente vai bater. É isso. Isso é uma democracia, isso faz parte de qualquer processo de evolução. E quem não aceitar isso, me desculpe, não vai ter evolução. Então, assim, nossa diretoria, graças a Deus, são pessoas de bem, todas. Então, assim, às vezes uma pessoa ou outra, a gente pode ficar chateado com alguma coisa ou outra, mas a gente se resolve e bola pra frente. Ninguém é bebê lá. Daqui a pouco a segunda parte de perguntas ao presidente. Tem o caso Thiago Gasparino, tem caso oposição, tem mais perguntas dos torcedores. Hoje o programa vai ser para esclarecer algumas coisas com... Eu não respondi a pergunta dele, o pagamento da dívida. Pode falar. Falei e não respondi. Isso, porque sendo um pouquinho mais claro, o senhor comentou que do início da sua gestão sanou uma dívida que é trabalhista que era de 9 milhões e você... Não. Não, mas já sanou em torno de 6 milhões, 6 ainda milhões. restam 3. A gente pagou quase 40% da receita da Inter em dívida. O que foi isso? Dívida trabalhista, dívida tributária, dívida civil e empréstimos, tá? Então vamos lá. Trabalhista em 2018, antes lá, eu ajudei entre 2017, no primeiro semestre principalmente. Aí o Paulo com o Taimon começaram um trabalho muito bom de tentar entender qual que era o passivo trabalhista da Inter lá atrás. Acho que talvez veio um advogado, acho que não sei se você lembra isso lá atrás. De Ribeirão? De Rio Preto. Você Rio lembra? Preto, eu lembro. Ele veio aqui. Então, assim, foi um processo que começou lá atrás. Em 2018, a Inter, ela foi inovadora. Ela fez um processo que chama processo piloto. Ela consolidou, em 2018 isso, tá? Consolidou os passivos trabalhistas, todos os reclamantes que tinham em aberto. Ele foi lá na outra emissora, quando eu estava lá na outra. Isso. Ele foi. Ele a Inter consolidou todos os processos trabalhistas em um só no TRT 15 de Campinas. Isso eu lembro. E nesse momento, até aquele momento, poderia aparecer alguém bloqueando bilheteria o tempo inteiro. Naquele momento, o que a Inter fez? A juíza titular, o que ela fez? Ela decidiu que 30% da cota de bilheteria arrecadada cota da Inter, mais bilheteria da Inter, seria destinada para liquidar esse passivo. Isso a Inter estava na série A2, em 2018.
Naquela época eu não ajudava diretamente, mas eu fui uma das pessoas que participou em preparar o caso de negócio, olhando a Inter, porque nós tínhamos que ir lá, aí foram os advogados, o Paulo levou um estudo de caso mostrando, se a Inter subir para Série 1, quanto que vai aumentar essa cota? Se a gente consolidar 30%, como que a Inter pode pagar esse passe trabalhista? Então foi um trabalho legal que a gente conseguiu, os advogados conseguiram, então sucesso de fazer isso. Quando você faz isso, os outros passivos, tipo o passivo tributário, o juiz não pode ir lá e bloquear a cota. Não pode ir lá bloquear a bilheteria. Por quê? Porque já foi feito um acordo e o Brasil é muito complexo. É muito complexo. E eu vou citar um caso específico aqui. O juiz tributário, que é uma outra instância, não tem nada a ver com o trabalhista, o cara não pode ir lá e bloquear a bilheteria nem a cota. Porque essa receita já foi destinada para aquela finalidade. A partir do momento que a Inter pagar isso, nós vamos, na hora, fazer um acordo tributário para poder fazer essa já parcelar. Que dependendo de como estiver a situação, pode ser mais que 30% ou menos. 30% é puxado. Assim, sim. Mas assim, hoje um valor, a gente consegue ter um deságio grande, entendeu? Então assim, e o que é a beleza disso ainda? A Inter hoje não tem a CND, que é um título, é um documento que prova que você não deve para o fisco, vamos dizer assim. Olha que bom. Se você faz isso, consegue negociar com o tributário, a Inter volta a ter, chama CND positivada que a gente fala, a Inter pode captar recursos em leis incentivadas e por aí vai. Então assim, só que isso é longo prazo, entendeu? A gente tem que primeiro acabar de pagar o trabalhista. Nós tivemos um caso ano passado, por isso que eu falo, nós tivemos um bloqueio alto, de uma dívida de R$700 mil de INSS, tá? Aí, como veio o bloqueio na conta nossa, nós entramos em acordo e parcelamos essa dívida, teve um deságio e parcelamos essa dívida. Então a Inter está pagando todo mês R$5 mil dessa dívida. Graças a Deus, a gente está ativamente discutindo com os órgãos, né? O ano passado nós pagamos dívidas muito antigas da prefeitura, de licença de funcionamento. Então nós acertamos licença de funcionamento. Pagamos dívidas tinha dívida com o CREF, que é o Conselho Regional de Fisioterapia, que é obrigado a pagar isso. Você tem que pagar isso daí, porque se é uma entidade esportiva tem que pagar. Tinha uma dívida, nós pagamos. Então assim, a gente vai resolvendo esses pepinos. Cível, graças a Deus não tem mais nada. O que tem agora é um probleminha, que nós vamos, no ano que vem até vou ter uma discussão, que é umas dívidas de umas contas aí que nós vamos ter que negociar aí. Mas que tipo aí? Não, eu não posso falar porque eu vou ter que discutir, vou trabalhar. Mas suas ou do passado? Dos dois, porque o poço artesiano da Inter do Limeirão secou esse ano. Nossa, mãe. Ninguém sabe, por isso que eu falo, ninguém sabe essas coisas. Rapaz, tá brincando. Não tinha água para irrigar o Limeirão durante o Paulistão. Você tá brincando? Então, assim, não sabia dessa, não. Essa é nova. Então, essa assim, é nova. Nós temos. Toda hora tem bucha para resolver. Porra, mas é uma puta bucha. Então o pessoal fala assim, o gramado, né? Pô, nós temos uma empresa, nós tivemos que renegociar agora com a empresa segundo semestre, porque. Você é louco. Então, assim, são situações que toda hora aparece e. Parece simples, mas então assim, qual que é o objetivo? Nós temos que ir pagando essas dívidas. É longo, o processo é longo. Se a gente tivesse... E qual que é a receita da Inter hoje? 50% é cota, 25% é patrocínio, 25% bilheteria. Bilheteria. Bilheteria foi muito baixo. No primeiro semestre. O que a Inter não tem? Que muitos clubes têm, incluindo o Paulistão. Venda de atletas. Pera aí que você vai falar desse assunto. Tem pergunta já. Não, porque essa aí da base é outro assunto que nós vamos entrar e é um negócio mais extenso. Então, um minutinho, a gente volta com mais entrevista com o presidente. Tem muita pergunta. Rapaz, olha isso aqui. Meu Deus, não dá para atender todo mundo.